Meus irmãos, vamos à palavra Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículos 5 ao 10. Fazem uns 10 anos que eu preguei a última vez sobre o centurião de Cafarnaum. Capítulo 8, versículos 5 ao 10. Diz o texto sagrado: E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: e lhe darei saúde. Eu quero destacar isto. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E faz. E maravilhou-se Jesus. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quem pode dizer amém? O texto sagrado, na narrativa de Mateus, também conhecido como Levi, fala que, lembrando Jesus, Cafarnaum era uma cidade mariana. Para os padrões da época, era uma cidade bem afastada. Provavelmente, Jesus fixou residência em Cafarnaum. Marcos, capítulo 2, versículo 1, dá uma dica a esse respeito. Provavelmente, durante parte de seu ministério, Jesus nesta cidade, porque boa parte de sinais e milagres Jesus operou naquela cidade. Houve até um momento em que Jesus fez algumas imprecações sobre algumas cidades, tais como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Com relação a Cafarnaum, Jesus diz, Lucas 10 e 15: E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até ao inferno será abatida. Jesus faz o prenúncio
da destruição que viria sobre aquela cidade. E aconteceu séculos depois. Ela foi privilegiada. Jesus deve ter morado lá. Ela foi privilegiada. Jesus operou sinais e maravilhas na região. Jesus disse: se em Sodoma e em Gomorra se tivessem operados os sinais que em ti se fizeram, há muito crédito. De fato, Cafarnaum foi privilegiada, recebeu o autor da vida. Foi privilegiada com milagre em Cafarnaum. Chegou junto dele um centurião. Dentro da hierarquia militar romana, o centurião comandava 100 soldados. À corte havia 600 soldados. E a legião romana havia 6.000 soldados. Este era um centurião, ou seja, ele comandava uma centúria. Ele comandava um regimento com 100 soldados. Lembram do centurião da corte chamada italiana, Cornélio? Ele também era um centurião, só que ele estava listado numa corte. Ele chegou junto de Jesus, rogando-lhe, pedindo-lhe, suplicando. E ele diz: Senhor, o meu criado já está em casa. Paralítico, apesar de Deus, ele é um homem caridoso, solidário, usando uma palavra atual, ele tinha empatia. O que é a empatia? É chorar com quem chora, é se solidarizar às necessidades do próximo, é sentir a dor alheia. O centurião, ele era um homem assim. A dor e o sofrimento do seu criado era como se fosse a sua dor, era como se fosse o seu sofrimento. Nós, enquanto cristãos, não devemos ficar indiferente ao sofrimento dos outros. Nós devemos sentir como se fosse nosso o sofrimento. Este homem nos dá uma lição também neste sentido. Ele chega diante do mestre e diz: Senhor, o meu criado, ele jaz, quer dizer, ele está prostrado, ele está no leito, paralítico e violentamente atormentado. Pelo relato do centurião, não era apenas uma doença física, era também uma doença de caráter espiritual. No aspecto físico, ele estava paralítico. Agora, no aspecto espiritual, ele estava violentamente atormentado. Com certeza, o centurião estava com pesar da situação do seu criado, e ele sabia que Jesus tinha e tem a solução para qualquer problema. Eu quero lhe dizer esta noite que Jesus tem a solução,
que Jesus é a saída, que Jesus é o escape, Jesus tem a solução para qualquer problema, para qualquer dificuldade. Se for problema físico, esse homem era paralisia, ele é o médico. Se for problema de caráter espiritual, ele estava violentamente atormentado, Jesus tem a solução. Versículo 7, e Jesus lhe disse. É tão bonita esta expressão, Jesus lhe disse. Jesus lhe diz nesta noite, pela palavra. Ele fala conosco através da palavra. O que Jesus disse ao centurião? Eu irei. Ele está sempre solícito. Ele está sempre pronto. Ele está sempre desejoso. Eu irei e lhe darei saúde. Irei e lhe darei saúde. Esta palavra para o centurião trouxe tranquilidade. Eu irei e lhe darei saúde. Jesus, ele dá saúde a quem precisa. Jesus, ele liberta quem necessita. Jesus ainda faz. Quem acredita que ele ainda faz? Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O profeta Malaquias declara: porque eu, o Senhor, não mudo, ele irá e dará saúde. Diante disto, o centurião demonstra mais uma virtude: humildade. O centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. O centurião acreditava no poder da palavra de Jesus. Ele acreditava que uma palavra de Jesus resolve. Sabia? A palavra de Jesus, ela tem poder. A palavra do Evangelho, ela tem poder. O centurião prossegue dizendo: pois também eu sou homem sob autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai e ele vai. Eu digo ao outro vem e ele vem. Eu digo ao meu criado faze isto e ele faz. O centurião sabia o que era autoridade. O centurião sabia o que era hierarquia. Ele tinha uma centena de soldados. Ele poderia, no meio dos 100, dizer: faça isto, e ele fazia. Venha cá, e ele vinha. Vá ali, e o outro iria. Diante desta palavra do centurião, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5 e o versículo 10. Mateus capítulo 8, versículo 10. E maravilhou-se Jesus. Eu não sei se você já buscou esta expressão na Bíblia, Jesus se maravilhando com alguma coisa. É uma raridade, viu? Você não verá mais de 2 ou 3 vezes Jesus maravilhado com alguma coisa. Mas diante do relato do centurião, Jesus ficou maravilhado. A expressão diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Aí ele disse aos que o seguiam, ele disse aos apóstolos,
Se você quiser dizer discípulos, não fará diferença. Ele disse à multidão, ele disse a todos aqueles que o acompanhavam. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O centurião, o militar romano, ele estava dando uma lição de fé para os discípulos. Ele está dando uma lição de fé para nós. Sabe, às vezes, o que impede a operação de Deus na nossa vida e em nosso meio é a ausência de fé. Quantas vezes somos tão duvidosos? Quantas vezes nós somos duvidosos, relutantes, tardos de coração para crer tudo que dizem as Escrituras? Quantas vezes a ausência de fé na nossa vida e em nosso coração afasta-nos do milagre, afasta-nos da bênção de Deus. A Bíblia fala que tudo o que não procede da fé é pecado. Você pode conferir a última frase do capítulo 14 da Epístola de Paulo aos Romanos. Pode ir lá agora. Capítulo 14 de Romanos. Não é nem o último versículo, é a última frase que eu vou destacar neste momento. Romanos, capítulo 14, o versículo 23, a frase final: e tudo o que não é de fé é pecado. Está dizendo a Bíblia, tudo o que não procede de fé ou da fé é pecado. Sim, é através da fé que nós adoramos. É através da fé que nós bendizemos. É pela fé que nós estamos aqui esta noite na igreja. Eu estou aqui não por um ofício de trabalho. Eu estou aqui pela fé. Nós devemos estar aqui pela fé, sabendo que através da fé Deus opera na nossa vida. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que através da fé Jesus faz o milagre. Jesus faz acontecer, Ele traz à existência as coisas que ainda não existem. Tudo o que não procede de fé é pecado. A Bíblia está dizendo tudo. Acredite que tudo é tudo, não há ressalvas. Não há mais e nem menos. É tudo que não procede de fé é pecado. O centurião, o militar romano, ele procurou Jesus porque ele sabia que Jesus tinha a solução para o seu criado. Eu quero lhe dizer esta noite, em nome de Jesus, que ele tem a solução para o problema que você está atravessando. Ele tem o escape, ele tem a saída, ele tem a última palavra. Não desanime, a sua palavra tem poder. Não entristeça, a palavra de Jesus resolve, a palavra de Jesus funciona. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A Bíblia diz, é necessário. Quer dizer,
é importante, é fundamental, é imprescindível, é elementar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Segundo, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Cada um de nós que aqui estamos, devemos crer 100% de todo o coração, crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador dos que o buscam. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. É através da fé que Deus faz acontecer. É através da fé que Deus opera. É através da fé que Deus realiza. Aquele criado, mesmo numa situação tão desfavorável, numa situação tão dramática, mas ele foi feliz, porque ele tinha um patrão abençoado. Ele tinha um patrão caridoso, ele tinha um patrão cheio de fé, apesar de ser um militar, estrategista nato, até pelo ofício, apesar de ser um homem de táticas de guerra, mas ele era um homem espiritual, ele era um homem de fé, e a sua fé chegou a admirar Jesus. O que vai definir a nossa vitória é a nossa fé. O apóstolo João declara na sua epístola: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus deu a palavra e o criado sarou. A palavra de Jesus resolve. A palavra de Jesus funciona. A palavra de Jesus faz o milagre acontecer na tua, na minha, na nossa vida.